Então lá estava eu, o seu querido Hulk, fazendo absolutos nadas, procurando temas interessantes para poder publicar aqui no YouTube. Até que de repente eu estava numa call com uma pessoa muito importante, Eduardo Goethe, que inclusive é autor de A Filha do Senhor da Guerra, que tem uma deusa que é a Senhora da Filha do Deus. Essa novel é bem interessante, inclusive eu recomendo que vocês vão dar uma olhada. Durante a nossa conversa, a gente estava basicamente debatendo com relação ao qual seria o próximo vídeo bastante interessante para implementar aqui no canal. Ele me veio com as seguintes palavras: "E lá, qual foi? Tá de sacanagem, né? Aí, na moral, papo reto. Para de caô, desenrola um vídeo responsa dessa novela aí, leque. Meu irmão, tá geral falando dela, dizendo que é como? Sinistra. Vai lá, dá perdido não, mete o pé." Depois desse assalto, todo carioca fala assim, me veio a ideia brilhante de fazer um vídeo da novel 86. Afinal de contas, foi exatamente essa novel que ele me recomendou. Então é justamente a respeito do anime e da light novel que eu irei comentar aqui com vocês, ok? E comentem aí embaixo: "Obrigado, Eduardo Goethe", e citem a Senhora da Guerra, que tem uma filha que é deusa, que na realidade é a deusa da guerra da Filha do Senhor. Tá bom? Ou então vocês inventam qualquer título que tenha a ver com a Filha do Senhor da Guerra. Eu, Hulk aqui, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nenhum país consideraria um ato de maldade negar os direitos humanos de um porco. Portanto, se você definisse alguém falando uma língua diferente, alguém de uma cor diferente, alguém de uma herança diferente como um porco na forma humana, qualquer opressão, perseguição ou atrocidade que você poderia infligir-lhes nunca seriam considerados cruéis ou desumanos. Então vamos falar a respeito de 86. 86 é o primeiro volume da série de 86, que é uma light novel, escrito pela autora Asato Asato e ilustrada por Shirabi, com desenhos mecânicos de um cara que tem esse nome aí. O primeiro volume, da qual a primeira temporada vai se basear, ela abrange, obviamente, o primeiro arco ali da história da série, né? Retratando as lutas de dois soldados, que no caso é a Lena e Shinei Nouzen, que no caso é o Shin. Enquanto esses dois protagonistas, eles lutam juntos na mesma guerra, mas buscando meio que os seus próprios objetivos, nunca vendo os rostos um do outro. Essa é uma referência da capa. Olha só, eles não estão se vendo. Que metáfora incrível. República de San Magnolia. Por muito tempo, esse país foi atacado por seu vizinho, o Império, que desenvolveu uma série de veículos militares chamados de Legion, que não possuíam tripulantes. Em resposta à ameaça iminente, a República conseguiu desenvolver uma tecnologia semelhante, e assim devolveu o ataque inimigo, sem fatalidades. No entanto, essa era apenas a versão oficial. Na verdade, houve sim vítimas. Além dos 85 distritos conhecidos da República, existia um outro, o não existente Distrito 86. Foi lá que jovens homens e mulheres do destacamento conhecido como 86 lutaram. Vladilena Lena Milise, que tem 16 anos, é uma major que serve nas Forças Armadas da República de San Magnolia, um país que se orgulha como a primeira democracia moderna do mundo e é rival da guerra contra o Império Giandino, que vem acontecendo nos últimos 9 anos. No entanto, os próprios ideais de igualdade que a República defende é uma invenção em si. O país é liderado por um governo supremacista racial que retirou todos os direitos dos cidadãos colorados e os condenou fora da fortificação do país, uma região conhecida como Setor 86, e seus habitantes, considerados sub-humanos, são apenas referidos como 86. Os jovens homens e mulheres do Setor 86 são forçados pelo governo da República a lutar sua guerra contra o exército avançado e autônomo de drones do Império, a Legião, pilotando drones improvisados, conhecidos como Juggernauts, a fim de libertar suas famílias do Setor 86 e restaurar a sua cidadania. Testemunhando essa atrocidade, Lena, a protagonista, ela não poderia deixar isso acontecer por muito tempo e com o seu senso de justiça, ela se esforça ao máximo para ajudar o 86 na guerra. E para sua grande surpresa, ela é designada justamente como a manipuladora, ou handler, do esquadrão de elite do 86, chamados de Esquadrão Ponta de Lança, que é liderado pelo coveiro, que deixa seus handlers loucos. Um pequeno detalhe importante aqui para acrescentar:
Esquadrão Ponta de Lança é um esquadrão de processadores, conhecidos como a unidade mais incrível da República de San Magnolia. Processadores é o nome designado aos pilotos dos M1A4 Juggernaut, que são essas máquinas aí, esses drones entre aspas. O termo, ele se refere tipicamente a um componente de computador, no caso processadores, mas serve apenas para o governo mascarar os números e dizer que não há qualquer baixa em seus campos de batalha, já que segundo a República, os seus drones, entre aspas, não são tripulados. Ao menos não por aquilo que eles consideram humanos. Voltando ao Esquadrão Ponta de Lança, esse esquadrão é a etapa final para que aqueles que moram no Distrito 86 sejam acolhidos como humanos nos demais distritos. No geral, você tem que passar 6 anos para conseguir ganhar sua cidadania, mas isso é obviamente uma mentira. O Esquadrão Ponta de Lança é apenas um esquadrão suicida feito para matar todos os membros que já estão se aproximando do fim de seu serviço. Ou seja, você não tem a menor chance de se aposentar. Eu estou falando Esquadrão Ponta de Lança, mas isso é a tradução literal do nome Spinhead Squadron. Depois da Lena falar com o Undertaker, que no caso é o Shin, o ceifador, com o Para-Raid. Para-Raid é um dispositivo de rede neural diretamente conectado ao pescoço de oficiais e a galera do 86. Funciona principalmente como um dispositivo de comunicação de longo alcance entre os operadores e suas cargas, enfim. Lena conclui que o Shin não é perigoso, como o boato diz, e sua suspeita dele desaparece quando ela conversa com os membros do esquadrão todas as noites. Apesar dos esforços dela para diminuir a distância entre ela e esses processadores, nome que é dado a essas pessoas, a linha clara do opressor e do oprimido permanece e ganha mais do que alguns comentários maldosos sobre seu comportamento pelos membros do esquadrão. O que eu me refiro com a linha do opressor e do oprimido é bem simples. Imagine que você é um escravo e do nada o seu opressor decide tentar ajudar você e o seu povo. O que você faria? Iria acreditar de imediato ou pensaria que depois de todos esses anos de matança ou tortura, ver seus amigos, o seu povo ali morrer, obviamente serem considerados menos que humanos, serem massacrados na sua frente no geral? O que você faria? É bem possível que você achasse que na realidade o opressor está apenas te empurrando para uma armadilha. Apesar dos comentários do esquadrão, a Lena ela não desiste, ela continua a dar uma ajuda honesta às batalhas do esquadrão contra a Legião, até que ela foi incapaz de impedir a morte dessa fulaninha aí. Então é aqui que acontece a primeira baixa da história, da Caetânia, um membro do esquadrão com quem ela havia se familiarizado. Por conta disso, ela tem uma briga feia de perceber a sua própria hipocrisia. Afinal, embora a Lena quisesse se aproximar do esquadrão, ela nunca havia perguntado nem os seus nomes reais. De qualquer maneira, Lena se esforça para voltar a falar com o ceifador, ou seja, o Shin, e finalmente descobre os nomes reais dos membros do esquadrão e do próprio Shin. Comandando o esquadrão, ela mais uma vez supervisiona uma batalha contra um exército avançado de Legião, mas dessa vez o Shin abruptamente a orienta a cortar ressonância no meio da batalha. Não compreendendo o significado por trás da mensagem, a Lena ela protesta, apenas para acabar sendo traumatizada por sons vindos da própria Legião de ruídos horríveis e macabros. À noite, para surpresa de Shin, a Lena reúne forças para entrar em contato com ele mais uma vez e ela descobre a verdade sobre os sons. A Legião estava tomando conta do cérebro dos processadores mortos para aumentar sua vida útil e assim reter a memória que os processadores tinham momentos antes de suas mortes. Para o choque de Lena, essa informação significa que a guerra não está terminando tão cedo, contrariando o que ela e a República sem dúvida acreditavam. A frequência de batalha do Esquadrão Ponta de Lança ao longo dos meses aumenta exponencialmente. Para o tédio da Lena, o Festival da Revolução veio e ela teve que participar. No entanto, ela recuou da reunião para falar com o Shin no Para-Raid. Falando sobre a paisagem e os fogos de artifícios naquela noite, eles prometeram um dia assistir os fogos de artifício na capital, juntos. Daí, você não precisa saber que 1 mais 1 é 2. Afinal de contas, os dois ficam nessa história de romance sem romance.
E depois disso acontece o grande plot twist da história. Eu já falei demais, vamos agora para as curiosidades. Você deve ter notado que a autora, ela gosta bastante de guerra, não? Isso não é por acaso. E nós vamos ver algumas referências que ela utilizou agora, da mais leve para a mais pesada, lógico. A papoula de milho. A papoula de milho, ela tornou-se um símbolo popular dos mortos durante a Primeira Guerra Mundial, depois do soldado canadense John McCrae publicar o poema. No prólogo, Asato também faz referência a uma lenda chinesa associada à papoula de milho sobre a morte da consorte Yu, que cometeu suicídio quando ela e sua mentira foram citadas na Batalha de Yaishie. A lenda afirma que as papoulas cresceram onde a consorte morreu, e a papoula de milho tornou-se um símbolo de lealdade até a morte. A ordem que declara os coloratas como inimigos da República e os confina aos campos de concentração é a Ordem Executiva 6609, número dos quais são revertidos da verdadeira Ordem Executiva 9066, que rotulou os japoneses americanos como alienígenas inimigos e permitiu que eles fossem confinados em numerosos campos na costa oeste dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Para os japoneses, os Estados Unidos não são exatamente os mocinhos. O nome que Shin dá ao seu gato é Remarque, o nome do autor do livro que ele está lendo atualmente. Erich Maria Remarque foi um veterano da Primeira Guerra Mundial e é amplamente conhecido como o autor do romance de ficção histórica da Primeira Guerra Mundial, All Quiet on the Western Front. O título do capítulo 2 é uma referência direta ao romance de Remarque. Também no capítulo 2, Shin recita uma famosa frase do Novo Testamento: Dist ei legio nomen himi est quia multissumus, que se traduz em Eu sou a legião, pois somos muitos. Uma linha adequada para introduzir a legião e pronúncio de algumas qualidades semelhantes entre a robótica legião, ovelha negra, e os demônios bíblicos, que se autodenominam legião. Asato afirmou em entrevistas que uma de suas inspirações para a sua obra foi a cobertura jornalística de ataques de drones no Oriente Médio durante o governo Obama. A posição Handler pode ser comparada com a de um operador de drone. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Depois eu faço outros vídeos spoilando mais a respeito da Lena e do Shin e o que aconteceu com eles, obviamente, beleza? Não esqueçam de deixar o seu like, de comentar alguma coisa interessante, nem que seja não seja interessante, vocês podem comentar lá a respeito do... Obrigado, Edu, vou recomendar pro Hulk que, sei lá, qualquer coisa aí nos comentários funciona, tá? Eu agradeço muito para as pessoas que não se inscreveram ainda, se inscrevam. Obrigado e até mais.